gente, boa noite. Boa noite, estamos aqui mais uma vez, conforme combinado, nessa semana que antecede a nossa semana detox. A gente está trazendo muito conhecimento para vocês, tá? Então hoje eu vou chamar aqui para falar com a gente a Juliana, que é uma super profissional. Eu estou muito animada com essa live dela e eu já vou logo de cara pedir para vocês aí que estão entrando colocar o aviãozinho e chamar o máximo de pessoas que vocês puderem. Essa live é muito importante. Então, boa noite, Érica, o pessoal da Proage, que legal que vocês estão aí. Vocês devem entender também dessa questão dos metais pesados, né? Nos alimentos, quando vocês estão plantando ali, os inseticidas que são usados. Então, muito importante. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. E eu peço já de antemão, se vocês puderem colaborar também com perguntas e tudo mais, sejam super bem-vindos, tá? Valéria, a Brechó da Nega, oba, que bom, Nega, você aí, ó. Então eu vou chamar a Juliana, tá? Que ela já tá prontinha esperando a gente. Gente, compartilhem essa live, Nós vamos entender, afinal de contas, o que são os metais pesados e o que isso representa para nossa saúde. E melhor de tudo, além de entender, nós vamos entender e aprender com a Juliana como que a gente pode evitar e descontaminar o nosso organismo desses metais pesados, tá bom? Então, Margarida, que bom que você tá aqui, que ótimo. Érica, bem-vinda. Que bom, fica aí, não desgruda, gente. Vou chamar a Ju. Lê Carvalho, que legal. Lê, fica aí, não sai que essa live é muito importante. Depois eu vou deixar gravada, mas é muito importante. Façam perguntas, tá bom, gente? Eu brinquei com a Juliana que isso aqui é praticamente uma consulta. Então nós vamos conversar com a Ju. Vou já chamar ela, Fabiane, bem-vinda. Vou chamar a Ju aqui, pera lá. Peguem esse aviãozinho, esse triângulozinho aí, ó, e manda pro pessoal. Deixa eu ver aqui. Fazia tempo que eu não fazia live, ontem eu e a Valéria fizemos, eu tô... peraí, aceitar. Vou dar uma chamadinha aqui, pera lá. Ui. Cadê a Ju? Peraí, Ju. Acho que foi. Ju, acho que foi. Manda coração, isso, nega, enche de coraçãozinho. Eba! Oi, Ju! Deu certo. Deu certo, que bom. Aí, olha, gente, então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Cláudia, eu sou terapeuta Ayurveda, tá? E eu convidei a Juliana, já era um namoro aí que a gente estava um bom tempo querendo trazer a Ju aqui, e agora nessa nossa edição do Detox eu consegui, eu e a Valéria conseguimos trazer ela, tá? Olha que legal, a Dani entrando, Silvia querida de São Paulo, seja super bem-vinda. Gente, essa é uma live muito especial para todos nós, para mim, que eu vou aprender muito também com vocês, com a Juliana, né? Façam as suas perguntas, a Valéria tá aí, ó, nos bastidores hoje comigo, ela vai olhar e quem tiver dúvidas vai poder tirar. Ju, apresenta aí um pouquinho para você. A Juliana é terapeuta também, Ayurveda, né? Se formou comigo, mas antes disso, engenheira de alimento, engenheira biofísica, a mulher é uma potência. Fala aí, Ju, um pouquinho de você para nós. Boa noite, super A bem-vinda. minha boa noite para todo mundo. Então, eu sou engenheira de alimentos, né? E eu fiz pesquisa, fiz mestrado em ciências e eu estudei plantas medicinais. E a partir disso, eu entrei no mundo da saúde, até me aprofundei, conheci o Ayurveda, né? Questões pessoais também de saúde me fez entrar nesse mundo e mergulhar de cabeça. E mudar totalmente de área. Eu trabalhei em indústria há muito tempo. E aí eu saí da indústria com a pesquisa, mergulhei aí na área da saúde, fui estudar biofísica também, por questões pessoais. E, enfim, e agora eu tô nesse mundo aí da saúde. É muito bom, né, Ju? A gente que
Geralmente as pessoas entram pelo mundo da saúde quando a gente tem algum problema, mas a gente também já tem uma predisposição a querer aprender e ajudar os outros também, né? E o Ayurveda, eu falo que é uma porta aberta ali, a ponta, né? A gente é muito amplo, então a gente consegue, mesmo quando a gente tem um contato com o Ayurveda, a gente consegue ampliar. E você fez um caminho muito bacana, que é trazer a ciência moderna junto com o Ayurveda, né? Então, a gente sempre fala, no Ayurveda não nega nenhum tipo de ciência, ao contrário, mas a gente foi lá na raiz, a gente conhece a raiz do problema, e é muito interessante como a ciência moderna hoje, você vai poder falar isso para nós aqui, faz essa ligação. A gente consegue entender dentro dos conceitos do Ayurveda como que a nossa ciência hoje pode ajudar a gente mais ainda, né? Tá tudo interligado, né? Nenhuma área tá separada uma da outra, né? É igual a Uhum. engenharia, tá totalmente ligada com a saúde. Tem gente que fala para mim, nossa, Juliana, você trocou de área? Eu falo, não, porque foi justamente por eu ser engenheira que eu consegui entender muita coisa, né? Principalmente a biofísica, é, justamente por isso. Então, assim, tá tudo integrado, tá tudo interligado, né? Uhum. Uma área depende da outra, Sim. né? E quando a gente junta tudo, a gente consegue chegar no bem maior que a cura, né? É. Então, todas as áreas interferem, né? Eu comecei o mestrado meu, assim, a ideia não era chegar em plantas medicinais, mas era desenvolver um novo produto que não tivesse nitrito. E a partir disso, eu cheguei nas plantas e com as plantas, estudando plantas que pudessem substituir o nitrito para formar embutidos, para fabricar embutidos, eu mergulhei nessa vida de plantas medicinais, que eu falei, nossa, as plantas é muito mais do que eu pensava. O Uhum. poder dos fitoterápicos, né? Uma gama de possibilidades. E aí o meu mestrado, a minha pesquisa tornou um rumo assim totalmente diferente do que todo mundo esperava, né? E foi bem legal. Na verdade, você entrou, aquele ditado, né? Mirou, atirou no que viu e acertou no que não viu, né? E aí você seguiu É, por um caminho mais profundo. Ju, fala um sim. pouquinho para nós o que que é, afinal, os metais pesados. O que que é isso e como que a gente identifica isso, né? Porque metais pesados no nosso organismo, como assim? Explica um pouquinho para gente. Então, para a gente conhecer, a dica que eu dou é sempre a gente ler rótulos de tudo que a gente consome, seja alimento ou qualquer outro tipo de produto que a gente consome, produtos de limpeza, cosméticos, tudo, a gente procurar ler os rótulos, né? Porque os metais pesados, eles são usados, as indústrias usam por diversos motivos, né? Conservação, principalmente conservação, mas dentre outros motivos. E a cada vez mais que a indústria de alimentos avançou, eu falo de alimentos porque eu vim da engenharia de alimentos, né? Mas as indústrias em geral, elas avançaram, a gente teve mais contaminação de tudo isso, a gente está tendo mais, né? Uhum. Os produtos químicos foram avançando cada vez mais e a gente foi mais expostos a esses produtos, né? Então, ao mesmo tempo que a indústria ela trouxe uma praticidade muito grande para a gente, ela trouxe uma contaminação muito grande. A gente está vivendo num mundo muito contaminado. E aprender isso é informar com a leitura, principalmente do que a gente está comprando, ler rótulos mesmo, né? Por exemplo, maquiagem tem muito chumbo, tá? Batom, principalmente batons que duram muito tempo, eles colocam chumbo para fixar. Cremes, Shampoo. alimentos, né? Shampoo. E a gente sabe que tudo que a gente usa no nosso corpo, né? No Ayurveda, isso é a frase mais dita, A gente né? Que consome, tudo a que a gente tem gente que tem, digerir. na verdade, é um alimento, porque ele entra na nossa pele e vai para a corrente sanguínea. E não é só na corrente sanguínea, ele também pode alojar nos nossos órgãos, o que um exame bioquímico
não dá um parâmetro do tanto de metais, de toxinas, solventes tem no nosso organismo, né? Uhum, Porque quando a gente mede bioquimicamente, a gente tem um parâmetro ali dos metais que estão no sangue. Porém, esses metais, eles alojam no nosso corpo. Eles gostam de alojar em tecidos gordurosos, principalmente em gordura. Então, eles ficam lá, a gente mede, se a gente mensurar para um exame bioquímico, a gente às vezes acha que não está alto, né? E, porém, ele já está alojado. E ele traz muitos sintomas, mas muitas uhum, vezes esses sintomas não são associados ao metal pesado, né? Então, por exemplo, fadiga, dor de cabeça, crianças, hiperatividade infantil é muito comum, crianças com autismo, nossa, é muito comum ter uma quantidade grande de metais pesados, dores musculares, vários sintomas que a gente pode ter, e o início de tudo veio da contaminação dos metais pesados. Não são só os metais pesados também, tem outras toxinas, né? Solventes, poluentes ambientais, né? Dos uhum. carros, por exemplo, nas rodas do pneu, ele tem arsênio. Então, quando o carro no asfalto, ele solta arsênio, e o arsênio fica no ar. Então, a gente respira arsênio. O arsênio também é utilizado na indústria de alimentos para fabricação de arroz. Então, nossos arrozes que não são orgânicos, ele tem arsênio Poxa, e não é bastante. Então, assim, a contaminação é muito grande, porque muitos ainda são autorizados pelos órgãos, né? Federais autorizam essa utilização. Por exemplo, o arsênio ele é autorizado na produção de, o arroz. de arroz, no arroz. Então, a gente está a todo momento muito. Eles estão presentes na nossa vida. A gente tenta evitar, né? Quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa a evitar, mas muita gente não consegue evitar esse contato. Se torna inevitável no mundo que a gente vive hoje. Principalmente assim, numa alimentação que a nossa, basicamente, arroz, o feijão, né? As farinhas, E, né? Então, farinha de milho, farinha de soja, tem uma série de coisas aí que a gente faz e, o uso, e por mais que a é, gente queira se proteger, você está falando uma coisa super importante aí, é contaminado e isso. autorizado, né? É, os agrotóxicos também, né? Que são autorizados, a quantidade que é autorizada e não sai do alimento e a gente consome, né? Você falou em milho, aí eu lembrei dos agrotóxicos, que tem muito glifosato. E hoje não tem um brasileiro que não tenha glifosato, tá? Pela nossa legislação aqui, a quantidade que permite é muito grande. Então, o brasileiro está muito contaminado por glifosato, muito. E ele pode desencadear várias doenças, já tem vários estudos que podem desencadear várias doenças. Uhum. É, então, assim, o que eu digo? Quando a gente vai cuidar da saúde, o primeiro passo é essa limpeza. Uhum. Essa, lim, essa limpeza é o principal. Por quê? Quando a gente vai cuidar, a gente tem que pensar num todo, né? No, no nosso sistema todo, no nosso sistema biológico todo. E como os metais, ele interferem em vários níveis muito profundos, ele interfere na célula, vou explicar um pouquinho. Então, isso faz com que ele possa desencadear várias doenças. Então, o primeiro passo, quando a gente tem vários fatores interferentes, né, que acontece que venha desenvolver uma doença. Por exemplo, a genética, a Uhum. epigenética, as emoções, né? A, vários fatores que a nutrição, né? A alimentação. Então, todos esses fatores, a gente tem que cuidar de todos os fatores. Mas o primeiro fator que a gente tem que ter um olhar crítico, assim, de estar cuidando, são os metais tóxicos, os poluentes, solventes, agrotóxicos. Por quê? Por exemplo, se você faz uma boa nutrição,
você faz tudo direitinho, come muito bem, mas você tá com metais, o seu corpo não absorve. Por Não. exemplo, os metais tóxicos, eles depletam o zinco. O zinco que hoje está sendo muito falado, né, para Casa do imunidade, Pedro. realmente ele é muito importante para a imunidade. Vitamina C, zinco, muito importante, elas depletam com metal tóxico. Então não adianta você comer zinco e você está com metal, você não vai ter uma absorção. Uhum. Ele também interfere, por exemplo, no estômago, nas enzimas digestivas. A gente precisa das enzimas digestivas, né, para quebrar, principalmente as proteínas, transformar em aminoácido, para a gente estar absorvendo e fazendo todo o sistema gastrointestinal e o intestino. Os metais, eles interferem na produção de enzimas. Então, quando a gente está com metais, a gente não consegue produzir as enzimas digestivas. E aí a gente Uhum. começa a ter problemas gastrointestinais. Aí a gente vai, toma remédio para o estômago, os prazóis da vida e tal, sendo que o problema são os metais, tá? Ô, Ju, uma coisa assim, dentro da alimentação, você falou que a gente encontra os metais pesados na maquiagem, shampoo, sabonete, os cremes, e a gente sabe que a gente tá, a nossa pele, a nossa grande boca, né? Então, tudo, absolutamente tudo que a gente passa na pele, passa no cabelo, a gente vai absorver aquilo ali. E a gente tem os alimentos que são, inclusive, autorizados pela Anvisa, né? Eu acho que é pela Anvisa que pode ter esses metais pesados aí em algumas doses, mas que a médio e longo prazo, e dependendo da imunidade da pessoa, até curto prazo, ela tem uma deficiência, né? A nível Sim. celular, inclusive, né? Quais A nível celular. alimentos, quais alimentos hoje porque a gente sabe muito do peixe, né? A gente sempre fala muito do peixe. Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu só comi um peixinho grelhado. Daí você fala, ai, meu Deus do céu, É, esse peixinho grelhado. Fala um pouquinho é, dos alimentos especificamente, para depois a gente pular um pouquinho mais profundo. Como que a gente pode tá, identificar e também dar uma escorregada ali para a gente não ir por esse lado? tá. Então, o peixe é um caso sério. Eu diria que é o mais sério, assim, dentre as carnes, é o mais sério. Tem muitos metais pesados, principalmente o mercúrio, né? E é um ciclo todo, né? Isso vem de um problema da natureza, poluição, vai para o mar, enfim, é um sistema todo envolvido nisso. Então, é muito contaminado. Os de água doce, eles são mais contaminados hoje, tá? Por nossos rios. E então, assim, tem alguns peixes que são melhores para consumir. A tilápia é um que eu não recomendo, que é um muito comum, né, para gente brasileira, é fácil de fazer. É, Barato, mas né? ela Fácil de encontrar, relativamente barato e fácil de encontrar no supermercado. tem, mas ela é bem complicada. Um peixe hoje que é um preço bom e é melhor, não digo que não tenha, mas é melhor, é a pescada, Uhum. tá? Salmão é muito complicado também, tem muito, tá? E além disso, tem também tem corante que eles colocam para ficar Aquela rosa. corzinha rosada. Aham. Então, assim, tem muito mercúrio, né? Falando de mercúrio, também tem quem tem amálgama nas obturações, o interessante é tirar, tá? Porque você está sempre liberando o mercúrio e tem amálgama. Tirar com um dentista biológico, porque no processo de tirar é perigoso você se contaminar. Então também Caramba. tem que tomar cuidado com isso. Mas é muito bom. Excelente se puder tirar, né? E Aham. também quem tem amálgama está contaminado com mercúrio, então deve fazer a detoxificação do mercúrio.
E os alimentos, Cláudia, são muitos. Frango, por exemplo, é, tem também os frangos com hormônios, que daí tem metais também. Então, se você for comprar um frango orgânico, em geral, frangos orgânicos, tá? Uhum. Mas falando assim de contaminação geral, tem a questão dos fungos também. Então, às vezes, você vai comprar oleaginosa e ela está contaminada por fungo. Tão perdido, Ju. O Aí, que que a gente come? aí a gente tem que fazer algumas estratégias. As oleaginosas a gente pode colocar de molho, Sim. tá? Com Sim. água ozonizada. Eu falo bastante para você do ozônio, né? Aham, aham. Eu sou fã do ozônio. Então, a gente está usando a água ozonizada. Tira um pouco, não é 100%, mas tira um pouco. É uma estratégia que dá para usar, de colocar alimentos com, com ozônio, tá? Tem alguns aparelhos que você pode ter em casa e aí você Tem um higieniza filtro, tranquilo. né, Ju? Hoje já tem Tem uns um filtros, né? A gente tem aqui em casa, a gente acabou conhecendo, tem uma pessoa que vende, e eu conheci, eu não conhecia, né? Conheci uns 4 anos atrás, e tem um filtro que você pode colocar na caixa d'água, inclusive, né? Porque daí a casa toda fica mais protegida. Inclusive para queda de cabelo é muito bom, né? Para é, irritação de pele, uma série de coisas. E também a gente fica, porque assim, você falou uma coisa importantíssima: os metais pesados eles impedem a absorção dos nutrientes. Então, eu vou repetir essa frase para quem entrou. Entrou muita gente aí. Michele, Vânia, boa noite. Cláudia, Hã? desculpa te cortar, mas eu vi a Michelle aqui, eu lembrei, se você permitir, fazer o depoimento que quando ela pegou Covid, ela estava com esmalte. Você conta Sim, essa história? sim, eu Conta essa posso. história que é muito importante. Gente, põe aí passa o aviãozinho, dá a curtida aí para o Instagram não deixar cair essa live. A Ju tá falando aqui de metais pesados. Eu vou chamar ela de novo para outra live porque é muito, muito importante. E a Michelle, ela teve Covid, a Michelle é minha irmã, e ela teve o Covid. A Ju, inclusive, deu. Eu também peguei Covid no mês, na mesma semana que ela. E aí eu aqui, trancafiada no quarto, não podia sair, querendo ajudar. Minha irmã e eu não podia sair. E eu troquei figurinha com a Ju online. Ela ajudou a gente também, deu várias orientações, né, Ju? E aí a minha irmã quase foi parar no hospital. Ela estava realmente muito mal e ela foi quase parar no hospital porque fomos medir com o oxímetro, né? E como é que chama? A queda, né? Tava assim, a saturação. Saturação do Isso, oxigênio. a saturação dela estava assim baixíssima. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Não querendo apavorar, mas eu falei, com esse nível de saturação, ela vai ter que ser internada agora. E era o nosso grande medo, né? E aí eu chamei a Ju, conversei com uma enfermeira, a enfermeira falou para mim assim, Cláudia, se a saturação dela tá nesse número, agora pega ela e vai para o hospital. Ela tem que ser entubada, ela tem que ser internada e provavelmente ela vai ser entubada. E a Ju falou para mim, ela tá com esmalte? E aí o meu cunhado, que tava ali em cima, pegou e falou, leu lá também, falou assim, pô, ela tá com esmalte. Ele foi e tirou o esmalte da mão dela, da unha, e mediu de novo e a saturação deu normal, estava no nível normal. Ou seja, eu fico pensando quantas pessoas podem ter ido para o hospital, pode ter acontecido, né, até o pior, assim, por uma falta de informação e pelo nível, olha o nível do negócio, um aparelho detectou um nível tão grande, né, que ela poderia ter sido entubada e a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Por causa do esmalte, gente. Ela tirar o esmalte e tudo acalmou aqui em casa, acalmou lá na casa dela, porque o esmalte estava dando um nível de saturação alta. Então, é um negócio assim insano. Por isso que eu falo, o conhecimento é a autonomia da nossa saúde mesmo. Cláudia, você perguntou de alimentos, né? As panelas, é muito importante Sim. falar sobre isso também. Panela de alumínio, contamina com alumínio, né? O alumínio ele é responsável por
por conexões neurais, muitos problemas da cefaleia, dores, várias inflamações, enfim, é bem prejudicial. E então as panelas, a de Tefal também são tóxicas, A de Tefal é tá? uma das piores, né, Ju? E ainda mais se Tem tiver benzeno, descascadinha, né? tem benzenos, né, aromáticos do grupo benzeno e são muito prejudiciais. Então, a preparação do alimento também tem que ter esse cuidado e saber quais panelas utilizar. Ju, dá uma dica para nós, assim, prática, porque a maioria das pessoas, e é incrível, né, que a indústria vende para a gente sempre a solução, né? Para depois vender, vende o problema, primeiro É, vende o problema para depois vender a solução, né? Mas, é. enfim, que tipo de panela você aconselha a gente a usar? A panela de inox é uma boa opção? Olha, eu aconselho a de cerâmica e a de pedra, tá? Hoje já acha na internet, né, tem cerâmicas atóxicas e a de pedra. A de inox, ela tem um contaminante, infelizmente, porque é muito boa para cozinhar, né? Mas É. ela tem um. Sua mãe que diga, né, Cláudia? E ela tem níquel. E então a panela é um problema, tá? Aham. Ô, Ju, tem alguma coisa que você sabe, que você pesquisou para falar para a gente sobre o micro-ondas? Eu nem falei isso com você anteriormente. Eu estou aqui, gente, aprendendo muito com a Juliana. Vou aprender mais, eu vou trazer ela mais vezes para conversar com a gente, tá? Mas sobre o micro-ondas, sobre plástico, tem uma colega Sim, nossa aqui, a Margarida. Margarida, boa noite, que ela tem uma bebezinha. A gente aqui em casa também tem criança, você aí tem criança, a Valéria, todo... quem tem criança em casa, acaba a pressa da nossa vida, se falar, eu vou esquentar um leitinho, ou que seja, um chá, o que for, e às vezes a gente vai e coloca no plástico, ou coloca no micro-ondas porque é mais rápido. Como que a gente é. pode proteger nossos bebês? Então, tem duas questões do micro-ondas, tá? A primeira questão é a radiação, tá? E o micro-ondas, ele transmite radiação, tá? Ele transmite ondas, então não é bom pra gente, né? A gente já recebe muito de celular, de computador, de Televisão. Wi-Fi, né? Então tem essa questão e também a do micro-ondas que eu aprendi isso quando eu estava no meu mestrado, eu trabalhei com açafrão e a cúrcuma, né? Uhum. E a gente produziu um extrato de cúrcuma. E aí, lendo milhões de artigos e tal, e eu tinha que cuidar muito bem desses extratos, porque eles rendiam muito pouco, deu muito trabalho para eu fazer, eu não podia fazer nada errado com eles, porque senão eu ia perder meu experimento. E aí eu fui ler sobre a questão de como conservar isso aí e tal, e utilizar. E aí comecei a entrar nesse mundo do micro-ondas, e o que acontece? Ele quebra as vitaminas. As ondas quebram as vitaminas. Então, um alimento, principalmente a cúrcuma, que tem compostos bioativos, as ondas quebram. Então, você comer um alimento com cúrcuma, ou eu dei o exemplo da cúrcuma, né? Mas entre outros nutrientes, e você colocar no Uhum. micro-ondas, é a mesma coisa de você não estar absorvendo. Perde o Aí depois, efeito, o bom efeito acaba sendo perdido por conta das ondas do micro-ondas. sim, Então, o então ideal uhum, é evitar. aí para mim, na verdade, para mim começou a não justificar o uso mesmo, Uhum, porque a gente come por prazer, por vários motivos, mas a gente come para se nutrir. E sim. quando você come uma comida de micro-ondas, você não está se nutrindo, É. sabe? Então, não justifica.
Tá. E a questão do plástico é a mesma coisa. O plástico, principalmente criança, né, que acaba esquentando tudo no plástico ou colocando comida quente no plástico. Inclusive, meus filhos, por causa disso, eles começaram a utilizar vidro muito cedo e aprenderam que não pode derrubar. Tem que tomar um É, certo cuidado, né? Põe a mãozinha e e- segura. mas tiveram que aprender. E aí, o plástico, ele em contato com substância quente, ele emite, né, os produtos tóxicos que tem nele, principalmente do grupo aromáticos, os benzenos, que são toxinas para o nosso organismo. Uhum, Então, então, a gente tem que tomar cuidado também. tá. Frio, tudo bem, né? Se você usar o plástico com uma substância fria, tudo bem. Mas se for quente, Evitar total. não utilizar. Tá. Principalmente o cafezinho no consultório, o cafezinho nos Nossa. lugares. Ju, É, tem a dica que eu dou é carregar o seu copinho. Eu tenho uma pergunta legal da Valéria aqui, que ela tá falando da maquiagem e tal, e da infertilidade, que tem essa ligação com os metais pesados e a infertilidade, mas antes de você responder isso, eu quero voltar um pouquinho nessa questão do café. A gente vai entrar aí na semana detox, né? Agora semana que vem, começa a semana detox, e assim, 99,9% das pessoas que fazem detox com a gente fala, meu Deus, eu vou ter que tirar o café, como é que eu faço? Não sei. É o calcanhar de Aquiles de muita gente o café. E você está falando que além de o café ter as suas propriedades ali que a gente tem que tomar um cuidadinho com ela, ainda tem o contato com o plástico, que são a maioria dos consultórios, de escritório, que o brasileiro tem esse contato mesmo com o cafezinho, uma reunião é o cafezinho, aí a gente ainda coloca no plástico quente. Fala um pouquinho para nós desse. Tá. O que acontece com o café? Vamos lá. O café, a gente tem processo de descontaminação do nosso organismo, que é do nosso próprio organismo, né? A gente tem processos de metilação, duas fases, em que a gente destoxifica naturalmente. Por que que você me convidou aqui, eu vim falar da terapia biofísica, porque justamente hoje a gente não consegue destoxificar sozinho, que seria o Uhum, ideal e que antigamente, por não ter tanta contaminação, era mais fácil. Então, o café, ele impede, a cafeína especificamente, ela impede esse processo de metilação, essa fase de metilação que a gente tem para destoxificar o organismo, eliminar as toxinas, tá? Então, quando a gente está tomando café todos os dias, a gente não consegue destoxificar. Por isso que ele é prejudicial, uhum. tá? Então, ele entra no processo de detox como um dos primeiros também que é necessário. Aí tem a possibilidade da gente estar usando um café descafeinado para as pessoas que gostam muito do sabor, né? Só que esse descafeinado também tem que tomar cuidado porque tem processos químicos e físicos. E os processos químicos, eles usam solventes que são toxinas para a gente. Tá. Então, a gente tem que usar os cafés que são processos físicos de eliminação da cafeína, tá? E aí a gente fala, O né? café, eu sou assim, eu fui durante muito tempo apaixonada por café, porque eu trabalhei com café na minha graduação. Eu fiz iniciação científica com café há anos Nossa, atrás, né? É, como não e tomar aí café numa situação dessa? E aí eu estudei muito café e o café tem os seus benefícios, porém Sim. a cafeína que é o grande problema e interfere nesse processo. Depois também, quando eu trabalhei na indústria de alimentos, eu participei de um processo de experimentar café, de ser degustadora de café. E aí eu fui ficando cada vez mais apaixonada. Então acontece o seguinte, que também com o café aqui no Brasil.
que a gente toma um café de má qualidade, que Uhum, o Brasil exporta os cafés bons, que são os cafés uhum, gourmets, e a gente fica com café de má qualidade, que é muito ácido. uhum. E o brasileiro tem esse paladar, acha gostoso, que acostumou com esse paladar, né? Então tem mais essa questão também, Tá. tá? E a gente vê muito assim, hoje a qualidade sempre já foi o Brasil sempre exportou muito café, e hoje a gente vê que a qualidade, mesmo nos cafés melhores que estão ali no mercado, já não são o mesmo gosto que a gente tinha alguns anos atrás. Tem coisa que você acha que parece que tem restinho de mato, sei lá o que que é aquilo ali. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado com o café. Não dá. Ju, ó, peraí que tem Isso. aqui um pessoal falando. O Thiago, a Ju Uhum. é sensacional, é mesmo, Thiago. Eu também sou fã da Ju. Rafael, bem-vindo. Ele sabe tudo, ele trabalhou comigo. Ai, tá vendo? Então ele sabe o que ele tá falando. Tiago, a Margarida tá perguntando do chocolate. Você vai falar um pouquinho do chocolate. Deixa eu ver quem mais aqui. A Valéria que perguntou, e teve uma outra pergunta. A Solange, oi, Sol. Quem não toma café, o próprio corpo elimina sozinho? O que que elimina sozinho? Só os efeitos, tá? O, Então, só. Ah, desculpa. tá, tenho aqui, os plásticos também não devem ser lavados com esponja áspera, afeta os polímeros. Tá, essa questão da esponja também é interessante, né, Ju? Porque essa esponjinha que a gente usa aí, aquela amarelinha ou azul, roxa, sei lá que cor que é aquela lá, não é o ideal para nós a gente usar também. O ideal seria a esponja que a gente antiga, né? A avó usava, aquela esponja de vovó, gente, para lavar a É, louça. E vocês vão reparar que aquela esponja lava a louça melhor, tá? E não fica aquele monte de micróbio lá, que aquilo ali é um poço de micróbio. Quem vem, quem vende fala que são os melhores para usar. Pois é, Margarida. Gostaria de saber sobre os potes, né? Esquento as minhas comidinhas naturais no micro-ondas. Não, não, Amanda, não esquenta mais no micro-ondas, tá? Põe no banho-maria, faz um banho-maria rapidinho, ou então faz uma comida. Eu sei, gente, que às vezes não existe o mundo ideal e existe o mundo que é possível. Nós não vivemos mais o mundo ideal, né, Ju? Mas a gente tem que viver o é. mundo possível, tá? Então, o que a Juliana está Não, mas falando, a gente tem solução. A gente vai começar a falar das soluções aqui, sim, né? nós vamos dar. Não se preocupem que nem tudo está perdido, tá? Angélica, Iraida entrou, Solange, Denise, olha, muita gente, a Bruna aqui entrou, Rosa, muito obrigada, gente. Essa live vai ficar gravada e é muito legal que vocês compartilhem mesmo, tá? Porque é uma live muito importante. Ô, Ju, fala um pouquinho então do chocolate. Ô, Margarida, o que o pessoal fala aí, que são os melhores plásticos, que não sei o quê, não vou falar marcas aqui, que começa com T, que são os melhores plásticos, é o que a Juliana explicou, tá? Você pode usar os plásticos para você, se você for consumir alguma coisa fria, ok, mas nunca quente, tá bom? Não esquentar, principalmente em micro-ondas, tá? Iraida, linda. Bom, então agora, ó, Ah, tem pergunta para todo lado, viu? eu, Não tô dando conta, eu tô não. preocupada aqui com o tempo, né? Pode Ó, ir, ó, o pessoal tá dando coraçãozinho, o Instagram não vai derrubar a gente, mas a Juliana tem duas crianças, gente. Vamos lá. então, respondendo a Sol, né? A Solange me perguntou da detoxificação. Sim, a gente faz esse processo. Só que o que acontece? Hoje, o nosso organismo ele faz esse processo de detoxificação. Aí depende também dos doshas, né? Alguns eliminam mais, outros eliminam menos. Isso depende do perfil biológico, né? Da fisiologia de cada um. E também da quantidade. O que acontece? Quando você está muito contaminado, você perde o poder de detoxificação. Quanto mais você contamina, mais você perde, tá? Porque o que acontece? O micro-organismo, depois eu vou falar essa parte do micro-organismo, mas o metal,
A gente tem a matriz celular, certo? O metal, ele entra na matriz, ele destrói a matriz celular e rompe a membrana. E quando ele entra, ele permite que fungos, bactérias, parasitas, tudo entram também. E aí eles começam a agir ali e causam a inflamação. Esse é um processo inflamatório, e dentro desse processo inflamatório pode chegar num processo degenerativo, que é uma doença, um câncer, por exemplo, né? Uhum. Então, é, quando você tem uma quantidade muito grande, ele vai fazer isso com muitas células do seu corpo. E aí você não vai conseguir metilar e não vai conseguir fazer essa detoxificação naturalmente, tá? Uhum. Então você precisa de, de meios, né? Hoje a gente tem a biofísica como um meio, tem também a alimentação como um meio, a fitoterapia, né? Que a gente usa na Uhum. Ayurveda. Enfim, a gente tem vários meios para estar ajudando nessa detoxificação, porque sozinho é difícil da gente fazer. E aí, o que que acontece hoje em dia? A contaminação é tanta, mas é tanta, que é difícil ver uma pessoa que não vai ter nenhum metal, que ela consegue fazer isso sozinha. É Uhum. muito difícil, E a longo tá? prazo, né, Ju? Principalmente criança. Criança, ela é mais sensível a esses metais porque o processo dela de detoxificação é mais lento. E uma criança, acho que eu comentei isso com você também, uma criança com autismo, por exemplo, ela tem um processo mais lento ainda. Ela não consegue detoxificar sozinha. E é uma cadeia, né? Na verdade, é um ciclo. Porque quanto mais você tem, mais você fica. E aí, por exemplo, um metal ele vai para o cérebro, faz essa ruptura da matriz celular no cérebro, causa problemas neurológicos, enfim. E aí vai sendo uma cadeia do porquê. Ah, ele tem autismo, mas de onde veio, né? Uhum. Tem vários estudos hoje que já colocam como o autismo é muito problema da mãe com metais tóxicos e com toxinas no organismo. Uma mãe que se prepara para a gravidez, ela tem chances de não desenvolver se ela tiver uma predisposição a ter um filho autista. Porém, ela detoxificar o organismo, a chance dela diminui muito. Já tem vários estudos em relação a isso, Uhum. tá? Ô, Ju, É, pode falar, pode falar. não, e é isso que eu queria falar para a gente entrar na. Ah, tem uma pergunta aqui da Shirley, ela perguntou da Air Fry. Você pode falar alguma coisa daquela panela, sabe? Que é. Tá, sim, O que você. ela é elétrica, então ela não tem as ondas. Porém, tudo que sofre reação de Maillard, o que é isso? É quando o alimento ele fica com essa crostinha de torradinho. Sei. Todo alimento que ele, quando você faz essa crostinha, ele sofreu uma reação de Maillard, que a gente fala, tá? De caramelização. E a partir disso, ele é tóxico. Então, comer alimentos com crosta, Oh, meu Deus. é, que a gente adora, é muito bom. Eu não vou nem falar pro pessoal do churrasco, então, porque vai ter que ser uma live só para isso, né? Porque é crosta atrás de crosta. Então, ó, É, gente, a Simone tá entrando aqui. Si, essa live é muito importante. Bem-vinda por você ter vindo aqui. A Sil Teles, eu acho que é isso. Mara, de São Paulo, minha amiga querida. Dona Vilma tá entrando aqui. Muita gente tá entrando aqui. E a gente está falando sobre metais pesados no nosso organismo. A Juliana é terapeuta, biofísica, engenheira de alimentos, e ela falou das panelas, falou do plástico, falou do café, vai falar um pouquinho aí, se der tempo, do chocolate, está falando do peixe, do salmão, do frango, que a gente está num nível de intoxicação muito grande, mas essa é a parte ruim, que a gente realmente, no shampoo, no creme, pasta de dente, flúor, né, Ju? Nossa Senhora, e a gente, antigamente, né? Eu posso falar antigamente já. Ai, a gente pode falar. A gente ia para a escola e eles davam flúor. Não é só antigamente, não. Há 2 anos atrás, na escola do meu sobrinho, falou: hoje vai ser o dia de flúor. Eu falei: não vai não.
Ah, o flúor é uma questão. Você viu que quando eu falei dos tóxicos, eu não falei o flúor, porque o flúor é polêmico. A Sim. gente teria que fazer uma live só para ele, né? Porque Uhum. tem uma discussão muito grande com os dentistas em relação a isso e tal. Mas a gente pode falar, né, do flúor, já tem muitos estudos também, né? É, o ideal é a pasta sem flúor, mas enfim. Esse vale o tema Esse é de um tema uma hora para uma também. live só, né? Para um mestrado. Flúor, eu acho que é um mestrado já, né? Ô, O Rafa, Cláudia, a Valéria me perguntou aqui da infertilidade. sim. Ai, peraí, é que eu tô lendo as perguntas aqui. Perguntou se a sauna ajuda a eliminar os metais pesados do corpo. A Rafa, ou o Rafa, Rafa. é Rafael. Ajuda sim, ajuda. A sauna ajuda, né? No Ayurveda a gente indica muita sauna e com certeza ajuda a eliminar as toxinas. Mas a Valéria me falou que estão perguntando de infertilidade e os metais pesados. Tem ligação sim, porque o que acontece? Aí, aquela hora eu ia começar até a falar dos micro-organismos. A gente tem dois fungos no nosso corpo, no nosso terreno biológico, que eles vivem em simbiose, tá? Então a gente convive com eles. E o que acontece? Quando essa matriz celular ela é rompida, esses fungos eles são responsáveis por limpar a nossa matriz celular. Então eles fazem esse processo para a gente, eles são nossos amigos, tá? Só que acontece que quando você tem uma quantidade grande de tóxicos, né, seja metais tóxicos ou solventes e tal, e começa a romper essa matriz, esses fungos não conseguem fazer essa limpeza. Eles não fazendo essa limpeza, eles sofrem um processo de reprodução e eles se tornam patogênicos. Então, aquilo Para que era bom, que proteger. vivia em simbiose, não é mais e se torna patogênico. E aí o nosso corpo começa a ter bactérias ruins, tá? Por exemplo, se acontecer isso na parte do intestino, Não. ele pode desencadear uma desbiose, tá? Uhum. Então, onde que a fertilidade entra aí? Isso pode acontecer no ovário, pode acontecer no órgão reprodutor do homem e da mulher, tá? Sim. E ter essa ruptura e então assim a infertilidade, né? É muito importante fazer essa limpeza de toxinas do organismo para tanto para você depois que você engravidar você ter uma gestação saudável, né? E garantir a saúde do seu bebê, quanto no para você mesmo engravidar, tá? Uhum. Porque isso a gente pode reverter. Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho no equipamento, né? Pode. Gente, tudo isso que a gente falou aqui tem cuidados, tá? Tanto do Ayurveda, que é uma ciência de mais de 7.000 anos, e que eles já falavam, né, de coisas muito, que era isso, mas não tinha maquinário, não tinha nada disso, não tinha essa tecnologia, obviamente, que a gente tem hoje. E aí, a Ju vai falar agora que tudo isso não está perdido, a gente consegue ter uma vida mais equilibrada, desde que a gente tenha esses cuidados também, né? E existem equipamentos e existe uma forma da gente desintoxicar. Então, Ju, agora vamos para a parte boa, para o povo não dormir com medo de tomar um copo d'água. Então, não tem solução, não, a Então, gente eu não tem, vou comer né? mais nada. A medicina está cada dia mais acessível para a gente, né? Na verdade, a medicina vibracional, ela já existe há muito tempo, mas ela foi impedida de estar entre nós, né? É, quem descobriu e desenvolveu foi Reich, e na época de ascensão da indústria química, da indústria farmacêutica, e infelizmente
ele sobressaiu, um americano que sobressaiu muito por essa descoberta, porém ele foi apagado naquela época. E seria mais É, ainda hoje. é, mas eu acredito que hoje o acesso que a gente tem a muita coisa que é a medicina do futuro, né? Sim. A medicina vibracional, entre todas as outras integrativas, né? O Ayurveda vem crescendo, né? De uma forma também muito grande. Enfim, eu acho que a gente está no caminho certo. Mas vamos lá. É, o que acontece com essa terapia? São vibrações, tá? São frequências que a gente coloca essa frequência no corpo. Então, para a gente entender, a gente tem que entender um pouquinho de física quântica, tá? Porque tudo a gente tem a matéria, né? Mas tudo começa num campo Vibracional. energético. Então a gente começa no campo energético. E a gente tem por exemplo, a matéria, né? Que é uma estrutura. A gente tem que, por exemplo, a caneta, que tem uma estrutura, mas dentro dela a gente tem moléculas que têm átomos, né? Formado por átomos, e esses átomos, dentro desses átomos, a gente tem um campo energético, que é um campo vibracional. E ele pode ser mensurado por frequências, tá? Essa mensuração, ela pode ser feita em hertz. Isso foi descoberto em 1930, tá? E então, o que a gente pode fazer? Quando você manda uma frequência é, a correta para o seu organismo, quando tudo no universo tem uma frequência, nenhuma frequência é igual, tá? Nenhuma, nenhuma mesmo. Então, quando isso a gente tem hoje a gente tem um banco internacional de frequências, porque as pessoas que estudam e desenvolvem esses aparelhos frequenciais, elas fazem parte desse banco que abastece esse banco, e cada vez a gente descobre mais a frequência de mais produtos. Então, todo alimento tem uma frequência, todo metal tem uma frequência, todo órgão do corpo tem uma frequência. E então, quando a gente ressoa com a mesma frequência, a gente cura, tá? No caso dos metais, a gente faz a frequência inversa, né? É uma polaridade negativa, porque o metal ele é um íon positivo, né? Então a gente manda através de uma corrente elétrica, a gente manda essa frequência negativa, o corpo vai reconhecer e vai eliminar esse metal. Ele vai reconhecer, por exemplo, você manda uma frequência de alumínio para o seu corpo, uma frequência invertida. E aí você manda essa frequência invertida, ele vai encontrar com o alumínio, que está positivo, vai unir as polaridades, tá? Porque é um eletrodo que a gente coloca no pulso, e ele emite por corrente elétrica essa frequência para o seu organismo. Seu organismo reconhece, reconhecendo, ele vai eliminar. Isso no caso quando a gente quer retirar algo do organismo, que são os Tá. metais tóxicos. Mas, por exemplo, a gente tem o processo positivo, tá? O negativo é por cataforese, o positivo é eletroforese, que você manda uma frequência positiva. Então, por exemplo, o fígado, um fígado saudável, ele tem uma frequência. Você está com problema no fígado, você envia uma frequência positiva para o seu fígado de uma frequência saudável. E é possível regenerar. Quem provou isso foi Reif. Na época, ele fez um experimento com ratos. Ele colocou, injetou um fragmento de tumor de mama em um rato. E esse fragmento cresceu e se tornou tumor. E depois ele fez a máquina de frequência, colocou no animalzinho e o tumor foi destruído. Isso naquela época. Infelizmente, não chegou até nós naquela época. E agora isso está aí disponível para a gente estar fazendo. Que ótimo, Ju. Ô, Ju, no caso também para as pessoas que têm problema nos. Bom, todo tipo de problema, né? E é importante a gente falar A gente aqui. tem frequência para tudo. E também a gente, assim,
a gente consegue também, além da gente ter as frequências para corrigir e para retirar, a gente tem também como detectar. Através de Uhum. biorressonância, a gente a, detecta o. Os metais. A gente detecta metais, a gente detecta a normalidade, tudo no campo energético, tá? E Então, isso pode ser feito se em... você tem algum, se você tem, desculpa que eu te cortei. Não, eu que te cortei, eu ia perguntar se pode ser feito esse tipo de tratamento também em criança ou é só, tem alguma idade que a gente pode começar a cuidar ou não. Mas fala o que você ia falar, Não, depois você ele me não responde. transmite nada, nenhuma radiação, nada, tá? É campo energético, biorressonância, qualquer pessoa pode fazer. Eu faço nos meus filhos, tá? Tá. E a melhora é muito significativa, sabe? De sono das crianças, enfim. Uhum. É muito bom. Na verdade, eu tenho uma particularidade muito grande com a Letícia, minha filha. Eu acho que você sabe um pouquinho, né? Sei. E então, assim, eu posso contar aqui também, dar o depoimento. Mas só para concluir sobre a detecção, você consegue fazer a detecção de tudo do campo energético do seu corpo. Então, a gente faz a biorressonância, a gente faz a leitura do que você tem no seu organismo e depois a gente corrige ou tira, Que tá? São maravilhoso. três máquinas diferentes. E como que é feito o tratamento, Ju? A gente sabe, eu sei que você tem o consultório hoje, né, em São José dos Campos. É feito em quanto tempo a pessoa, ela vai entrar lá com você, você vai fazer uma anamnese, e aí quanto tempo de tratamento, quantas sessões, como que funciona? Tá. Depende da quantidade que ela tem, tá? Então, Hum. o primeiro é a gente descobrir o que que essa pessoa tem, o que que ela tá precisando, né? Igual eu te falei, metais não tem, que nunca peguei ninguém que não tem. Todo mundo tem. Criança, o bebê já nasce com metais. Porque tá amamentando, tá sendo amamentado pela mãe ali, que já E está contaminada, né? Então não tem jeito. O ideal para quem tá amamentando é fazer na mãe e no bebê, né? é, então, primeiro a gente, através de biorressonância, a gente analisa tudo, né? E mensura isso. E aí depois a gente faz as sessões de acordo com a necessidade do paciente e aquilo que ele necessita. Como que é o processo, Ju? Para quem não conhece, é invasivo, é com agulha, é sem agulha, como que É funciona? indolor, é indolor, é indolor e não invasivo. São eletrodos que você coloca no seu pulso, Tá? tá? E ele vai. Aí a gente liga na tomada através da corrente elétrica. No aparelhinho ele tá gravada a frequência que a gente quer. Tá? Então ele manda essa frequência para a Vai. pessoa no pulso Uhum. dela, no pulso, ela Tá. recebe essa frequência. Se a pessoa estiver muito contaminada, ela vai enxergar avermelhado, coçar, Uhum. ou depende da sensibilidade de cada um dos doxas. Gente que não tem gente que não vai sentir nada e vai A sair. reação, né? Vai aparecer a reação ali na pele. Ô, Ju, e quanto Assim, tempo o cada que eu sessão, em senti média? a sessão de descontaminação é 1h20, tá? A Tá, gente tem um programa que é de 1h20, mais ou menos, tá? tá. É, o que eu ia falar é que, assim, o meu filho, por exemplo, depois que eu comecei a fazer com ele, porque eu faço direto, né? Eu ia te E perguntar de saiu quanto muito. em quanto tempo também. Tem um monte de perguntas. Só a minha tem uma Assim, tonelada. a gente deve fazer sempre, assim, para os pacientes eu recomendo de 6 em 6 meses, porque a gente sempre está se contaminando, Uhum, sempre volta a se contaminar, né? Mas a partir do momento que você começa a ter mais esse cuidado e essa informação do que tem, os metais, do que não tem, e ser mais cuidadoso nisso, automaticamente você vai fazendo menos também. uhum, Você vai precisando menos, porque seu organismo vai dando mais conta, né? tá. Ju, tem uma Tá? pergunta aqui.
Se tem metal em medicamentos. A Solange está perguntando. Com certeza. Tem, tem cápsulas, até suplementos, né? Que a gente acha que está tomando vitamina, tem algumas cápsulas que tem, tá? É, tem dióxido de titânio, que muitos falam que não é, mas é. Enfim, tem que ficar esperto principalmente com as cápsulas, os medicamentos também. Uhum, tá. Ô, Ju, no caso das cápsulas aí, tem o pessoal começou a conhecer muito a cúrcuma e outros suplementos também e tal. Mas se tomar em cápsula é mais potente. Daí a gente entra no Ayurveda e fala, não é bem assim, mas vamos que vamos, né? As pessoas estão É, tentando, eu acho legal que as pessoas estão buscando mais essa questão da saúde e o conhecimento. E não tem nada mais saudável do que a gente realmente atrás do conhecimento. Nada, nada, nada. É o conhecimento que vai definir se você vai ser mais saudável ou não. Que depois são escolhas, né? Você tem o é, conhecimento ali na mão, e aí você fala, quer saber? Eu vou esquentar minha comida e vou fazer no micro-ondas mesmo e no plástico e tá tudo certo. Daí são escolhas, mas você tem o conhecimento. Com sim. relação ao tempo, você falou que é mais ou menos 1 hora, é 1 hora e 20, né, de sessão, e claro que vai depender de cada caso para ver quantas sessões a pessoa vai fazer, mas tem um mínimo de sessões. O mínimo são 3 sessões, Tá. tá? Uhum. Para você ter um resultado, assim, a gente tem um protocolo, assim, né? Aí a gente varia um pouco de acordo com a biorressonância, o exame que a gente detectou. Tá ótimo. Valéria, boa noite. Talu, eu acho que é assim fala, né? Jimenez, boa noite, seja bem-vinda. A Valéria tá falando assim: coloca coraçãozinho, gente, para não perder essa live. A Denise tá falando, amando todo esse aprendizado. É muita coisa, né, Denise? Você vê, é tão importante isso que a Juliana falou, tudo, né? Mas o fato da gente já ter uma rotina saudável, né? E às vezes você tá ali, nossa, eu faço exercício, eu durmo bem, eu como bem, mas ainda assim eu me sinto cansada, eu tô sem condições. As pessoas que tiveram Covid, eu falo por mim mesmo, né? A gente ficou mais esquecida. Aparece, você fala assim, pô, abre a geladeira e fala, o que que eu tava fazendo aqui mesmo? Agora tá melhorando, mas assim, logo que passou, parecia que era um negócio assim, acho que queimou um tanto de fio lá dentro, porque o negócio é complicado. Então, para quem teve Covid, é muito interessante fazer essa descontaminação também, né? Isso, com certeza. Aham. Com certeza. E assim, como ele interfere nos nossos nutrientes e na absorção, você retirar aumenta a sua imunidade, porque você Uhum. vai absorver mais os nutrientes do alimento, né? Seja Uhum. ele suplementação ou o alimento mesmo. Tá. Então faz essa diferença assim na imunidade, né? Ô, Ju, É agora uma cadeia, né? veio uma pergunta aqui que a gente está com uma paciente grávida, né? E olha a importância, né? O Ayurveda, ela não conseguia engravidar, e aí a gente fez uma desintoxicação. É a primeira, o que a gente aprende, a primeira coisa, tem que tratar mãe, né? A futura mãe e o futuro pai. O É, ideal seria desintoxicar os dois para que essa gravidez venha e o bebê nasça sem nenhum problema, tal, né? sim. Agora, mulheres grávidas podem fazer esse procedimento também ou não? Tem que esperar ou fazer. O ideal é antes, né? Mas durante a O ideal gravidez. é antes. Durante a gravidez e a amamentação, não, porque na amamentação você vai eliminar por todos os meios de excreção do nosso corpo, tá? Então, vai eliminar no leite os metais. E aí, você mexer nele Hum. e você eliminar no leite, o bebê vai tomar, né? Uhum, entendi. Então, não é legal. E na gravidez eu também não mexo, porque o que acontece? Eles ficam alojados, os metais, igual eu te falei, tem a mensuração no sangue, que até a Valéria perguntou de exame específico.
E a gente dosa com todos os metais no exame bioquímico, tá? Você faz lá alumínio, faz mercúrio, faz tudo no exame bioquímico e dosa, né? Só que não é 100% um exame fidedigno que é aquilo mesmo, porque ele não fica só na corrente sanguínea, ele fica nos Meio órgãos e celular. ele aloja em gorduras, tá? Ele gosta muito de gorduras, de tecidos. Então, o que que acontece? Se ele tá quieto lá, e a pessoa tá grávida, deixa ele quieto lá, Uhum. sabe? Não vai mexer agora. É, Tá. tá? Valéria, oi Valéria Bernini, lá de Londrina. A Valéria está perguntando aqui como é feito para saber a quantidade de metais pesados no corpo. Algum exame é isso que você respondeu agora, né? Tá, eu não tinha visto a pergunta dela aqui. Bom, É, gente, olha, é tanto assunto. Terapeuta Carol entrou. É muito legal isso tudo que a gente está falando aqui. A Juliana está trazendo questões importantes para nós, para nossa família, para as crianças, porque assim eu falo, a gente, o nosso tempo é limitado, né? Então a gente já está aí numa boa parte da vida. Agora, as crianças, o que que a gente está deixando para eles? O que que a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos? Que país, né? Que mundo que a gente está deixando? Então, fala um pouquinho, Ju, das plantas, da terra, como que a gente pode proteger, escolhendo o que comer, mais orgânico. Fala um pouquinho para nós, para a gente encerrar e liberar você também. tá. Então, o nosso solo, né? Hoje em dia, o nosso solo já tá contaminado, né? Mas a gente pode ajudar nisso, né? Até você falou isso, me veio na cabeça, assim, que a gente tem que, nós somos um só, né? Se todo mundo contribuir para não ter essa poluição ambiental tão grande, todo mundo vai se beneficiar. Sim. Porque não tem como a gente achar que está fazendo só para a gente, porque a gente acaba tendo a poluição do outro, né? O anticoncepcional é um deles, né? Polêmico também, dá para conversar bastante. Que acontece? Ele é eliminado da urina da mulher e ele vai para a água. Essa água é tratada e ela volta para a gente beber. E aí a gente começa a ter um problema de estrógeno porque não tem o que elimine o estrógeno. É, Então, é um processo, né? É uma cadeia. Então, todo mundo tem que se juntar é, nessa causa do meio ambiente, nessa causa de ter esse conhecimento mesmo da saúde, né? Uhum. A gente está sendo muito contaminados e enganados, simplesmente enganados pela É, indústria, pelo sistema, é. né? Que foi formado. A gente vive no meio de um sistema e a quebra desse sistema, Uhum. né? Senão, onde que a gente vai parar e o que, que vai aí entre as crianças, o que, que vai acontecer com as nossas crianças? É. Porque a gente está vivendo num mundo contaminado e essas crianças estão nascendo contaminadas e automaticamente elas começam a ter problemas neurológicos, problemas que afetam o futuro do mundo, né? Uhum. Ô, É, Ju, eu quero fazer uma live, vou fazer já um convite aqui. A gente vai precisar fazer outra live. Eu quero muito fazer outra live com você, porque eu quero que a gente, na próxima, a gente relacione, já deu para entender, mas relacionar uma coisa que me preocupa muito hoje com relação às crianças. Quer dizer, quase todas as crianças estão com TDAH, com hiperatividade. Então, assim, elas não são mais crianças normais, né? E, na verdade, elas são, mas existe uma indústria também, né, do TDAH, da hiperatividade, daí você vai, eles têm que tomar remédio, e a gente não tem esse conhecimento. Então, eu queria é, convidar você aqui para todo mundo, para a gente fazer essa relação. A gente já conversou sobre isso. Ó,
dessa descontaminação para crianças que têm TDAH, para crianças que têm autismo, da importância de fazer essa descontaminação, né? Também dos pais e tal. Então, eu quero te convidar já de antemão, tá? Para a gente fazer uma live aí pós-detox, que a gente vai entrar na semana detox. E depois da semana detox, eu quero falar com você a respeito disso. Também a gente vai conversar com uma doula, que é a Micheline, que ela também já aceitou o convite para a gente fazer essa live com ela. Então, é isso que você falou, a gente criar uma rede de conhecimentos para a gente se proteger e proteger também as futuras gerações, né? E também desmistificar um pouco isso. Eu não estou falando que a medicina está enganada em falar do TDAH nem nada disso. Mas será que tantas crianças estão sendo diagnosticadas de forma tão rápida, sem nenhuma outra alternativa, né? A medicina ela tem que urgentemente ir na causa, né? Uhum, Não adianta querer resolver o problema de TDAH sem ir na causa. uhum, A tendência é aumentar e vai aumentar. sim, É muito importante ir na causa do porquê que está acontecendo tudo isso, né? Antes uhum, da cura, ir na causa, porque aí vai curar mais eficiente, né? sim. Então, essa é a proposta, esse é o ensinamento que a gente teve do Ayurveda, que a gente não cura a doença, a gente tem que ir atrás da causa, né? E isso demora o tempo que tiver que ser, mas a gente tem que buscar. E hoje, com a medicina moderna, a gente tem essa possibilidade, essa ajuda, porque o que acontece? Você vai falar, você vai tomar um chá disso, daquilo, é muito bom, mas o nível de contaminação que a gente está é tão grande que, como a Juliana explicou, talvez não dê tempo. Então, a gente precisa dessa medicina moderna também, desses aparelhos, que a gente consiga fazer isso de uma forma juntos, né? Através de um estilo de vida, junto também com a medicina moderna. Então, gente, eu como terapeuta, eu super indico esse tratamento da Jun. Nós vamos falar muito a respeito disso, a gente vai fazer muitas lives a respeito disso, se Deus quiser. E eu quero deixar aqui, quem quiser o contato da Juliana, tá aqui, aparece aí em cima, acho que é aqui, né? Da Juliana, pode perguntar para ela lá no direct, manda. Ela tem o consultório aqui em São José dos Campos, né? Então vocês podem entrar em contato com ela, quiser entrar em contato comigo, com a Valéria para saber mais, a gente vai falar muito mais a respeito disso, tá bom? Gente, ó, eu segurei a Juliana até quase 9h20. Eu falei que ia ser rapidinho, mas não ia, né, Ju? Você sabia que não ia, né? É muita coisa, né? É muita coisa. É, então eu Dá quero para continuar falando aqui um tempão, um né? tempão. Eu quero te agradecer muito, muito de coração. Eu sei da sua demanda, eu sei com as crianças aí, você ficou com a gente aqui. Valéria, obrigado por você ajudar a Valéria que está fazendo o detox comigo, que a gente é parceira. Fizemos 1 ano de detox, né, Val? Estamos há 1 ano fazendo detox já. E Legal. agora a gente Parabéns para você. nosso primeiro aninho aí completo o ciclo, e agora a gente ainda vai colocar mais as terapias aí com a ajuda da Ju, né, com as nossas pacientes também, com certeza, tá? A Mara tá falando aqui que quer saber mais, a Mara de São Paulo. Má, com certeza a gente vai conversar, eu vou chamar você depois e a gente vai conversar a respeito disso. Denise, muito obrigado. Obrigado por todo mundo que esteve aqui. Eu vou deixar essa live salva. E depois eu também vou deixar para quem não tem, porque tem algumas pessoas que não têm Instagram e vieram me perguntar, vou colocar sim lá no YouTube, tá? Então eu vou deixar lá para vocês. Ju, considerações finais aí e muito, muito obrigada, de coração, viu? Obrigada, Cláudia. É sempre bom conversar com você, né? Muito obrigada pelo convite, me colocando aí nas redes sociais, né? Você sabe que eu você falou para mim, Juliana, sai da toca. Olha, é bom você falar isso, porque a Amanda, a nossa professora do yoga, que vai ter yoga nessa semana detox, a gente vai fazer. Ai, que legal. Vai ser muito legal, vai ter yoga para quem nunca fez, inclusive, tá ótimo. E eu tô tentando pegar ela sair da toca, mas tá difícil tirar ela da toca. Tá vendo, Amanda? A Juliana fez aí a primeira vez também, tá bom? É,
Não, é muito importante estar divulgando, né? E a gente sabe que esse meio hoje, né, do Instagram, a divulgação é muito maior e a gente Sim, consegue atingir o maior número de pessoas, né? é. E é muito importante passar esse conhecimento aí igual eu te falei, né? Se a gente criar isso e todo mundo juntar nessa causa, a gente pode estar melhorando isso, Com né? certeza. Para gerações futuras aí. E a gente exigir isso, a partir do momento que o consumidor for mais exigente, a indústria automaticamente ela vai mudar, né? Uhum, Então, se a gente selecionar aquilo que a gente compra, ser bem seletivo, a tendência é a indústria mudar também. Né? A uhum, indústria de alimentos, eu como engenheira de alimentos, eu digo que a indústria de alimentos precisa mudar urgentemente, né? uhum. E eu vejo que isso está crescendo e vai crescer com a exigência do consumidor. Né? Então, esse conhecimento é muito importante para estar mudando isso. Tá E ótimo. é isso, obrigada pelo convite. Quem quiser saber mais e falar comigo no meu Instagram, né? Tá aí, Juliana Lauricella. E, e também pode entrar em contato de outras formas Pode e vir mandar São José direct para também. Ju, manda direct para ela, deixa mensagem lá, tá? Quem não souber fazer isso, pode falar com a gente aqui, que a gente vai encaminhar essas perguntas. Quem tiver o meu contato também, pode mandar, que eu vou encaminhar vocês lá para Juliana, e vocês vão ser super bem atendidas com esse conhecimento que foi só a pontinha do iceberg, viu, gente? Tá bom? A Adriana, Val escreveu aqui para todo mundo colocar um outro assunto que a gente vai organizar um novo encontro. Então, pode ter isso, votação aí do assunto e a gente fala, né? isso. Então, ó, pode. A gente pode explicar com mais detalhes como que funciona a física quântica, né? E toda essa tecnologia. E, enfim, tem muito assunto, né? Que dá para Tem fazer muita junto com a assunto. Orveda aí. Tem muita coisa, tem muita coisa. Gente, olha, É, muito, muito obrigada, de verdade, para todo mundo que entrou, quem entrou, saiu, chamou as pessoas. Vou deixar essa live gravada e desejo a todos assim, prestem atenção, leiam os rótulos, vejam quantos metais. Vamos pegar lá aquele livrinho de ciências que a gente não queria saber daquela tabela periódica, sabe? Que a gente não decorava nunca, que isso, era uma tortura. Pega aquele é, livro, coloca assim na porta da geladeira e quando você for fazer a sua comprinha, vê lá, ó, o que esses metais, eles estão atingindo diretamente o nosso sistema. Eu acho que uma das coisas que mais pega, assim, é o sistema neurológico, né, Ju? Porque, assim, as é. pessoas com ansiedade, com insônia, com depressão, da onde que está vindo Então, tudo isso? Vamos olhar para trás. Da onde que está vindo ó, tudo isso? o chumbo já está comprovado, o metal que aloja no cérebro. Então, maquiagens, vamos trocar as maquiagens. Hoje tem muita opção, tá bem mais fácil isso, né? A gente Amanhã tem. Amanhã, Ju, nós vamos falar com a Mabel, tá? Sobre justamente a pele, cabelo e tudo mais. Ela até falou, não consigo entrar hoje, que ela está em atendimento, mas ela vai ver essa live gravada e a gente vai falar. Então, gente, ó, tem opções, tá? A Juliana, inclusive, tem aí. Olha, Ju, a gente vai fazer uma live só sobre maquiagens que não são tóxicas para nós, né? Então, É, assim. Tem muito assunto, mas o importante, pesquisem. Não deixem só recebam as coisas assim como se fossem verdades absolutas. Não recebam. Inclusive a nossa live. Vai pesquisar. Será que é isso mesmo? Será que elas estavam falando faz sentido, tal? Pesquisem, porque os metais pesados, eles estão aí para meio que destruir a gente, né? Então a indústria não toma esse cuidado, a gente tem que tomar, tá? É só olhar para trás e ver como que os nossos avós, se eles tinham esse mesmo tipo de doença que a gente está tendo hoje, né? Eu não lembro da minha avó falar que minha mãe tinha hiperatividade, né? Ou meus avós, não, essas coisas aí estão vindo tudo hoje, as crianças muito aceleradas. O que está tem acontecendo? uma frase que fala assim, a gente não, as doenças não estão aumentando, nós estamos sendo envenenados, Uhum, né? então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom?
Então, vamos ler os rótulos, vamos se informar mais. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver o que que é isso. Ah, não, a Eliana. Eliana, bem-vinda. Flaviana, que está entrando agora. Alessandra. Oi, Lê, tudo bem? A Alessandra entrou agora. Mas eu vou liberar a Ju, 9h20. E a gente do Ayurveda também sabe, a gente acorda muito cedo, a gente dorme muito cedo também, né? 10 horas É, tá todo mundo assim já. Mas, Ju, muito obrigada, viu? De coração. E a gente vai ter outras lives, gente. Nós vamos fazer. Prometo para vocês que a gente vai ter em breve outra live com a Juliana, tá bom? Beijo para todo obrigada, mundo. Flávia. Obrigada a você, Ju. E a gente se fala. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Ah, eu sempre esqueço como é que faz aqui para desligar, Ju. Gente do céu, faz muito tempo que eu não faço live.